Bom dia, hoje quero aqui falar, sim, rapidamente de um tema que para mim sempre foi muito importante, que respeita inteiramente à linhagem e ao trabalho feito como profissional, mas principalmente à liberdade de cada um e à identificação. Quando eu comecei a estudar yoga, eu comecei numa linhagem e eu aprendi algo que foi fundamental para todos estes anos de estudo e de trabalho, que aprendi com o professor De Rose, que yoga é qualquer filosofia estritamente prática que conduza ao samadhi, à hiperconsciência. E isso esteve sempre presente durante muitos anos, sempre que eu me cruzava com outro tipo de yoga ou com outro tipo de filosofia que usava yoga, a minha base de interpretação era identificar se tinha os parâmetros para ser considerado, portanto, segundo esta definição que eu aprendi e que para mim ela é 100% correta. Se estavam lá os parâmetros que definiam o que é que era aquilo, o que é que não era, se era legítimo, se não era legítimo. Mas já desde essa altura, e que foi algo que até me chocou muitas vezes com outros profissionais, outros colegas, professores de outras linhagens, ou mesmo da linhagem que eu estaria a seguir na altura, que uma filigranazinha que era muito importante, que eu também aprendi com o professor De Rose, que é a influência que o yoga teve ao longo da vida, teve muita influência de diferentes linhagens. E eu aprendi várias a diferença entre algumas linhagens. E eu entendi que, sim, há linhagens que são opostas. Há linhagens que linhas que elas se complementam. Por isso é que existem centenas de tipos de yoga. E falando dos tipos de yoga que são legítimos, que estão de acordo com esta descrição, que filosofia, yoga, qualquer filosofia estritamente prática que conduza ao samadhi, à hiperconsciência, isso significa que nós podemos ter linhagens, ensinamentos, que eles são com pormenores, com formas de ensino, com diretrizes, que elas são opostas, porque elas vêm de linhas influenciadoras opostas. Em nenhum momento o facto de ser uma linha diferente faz com que seja mais ou menos correto. Aquilo que eu aprendi e que como algo que tem que estar sempre junto, casado com esta descrição de que yoga é uma filosofia extremamente prática, conduz à hiperconsciência, é que diferentes linhas são diferentes pontos de vista. E diferentes pontos de vista são exatamente isto, são pontos de vista diferentes. São pontos de vista que às vezes podem se complementar e outras vezes podem ser opostos. Isso não faz de um ponto de vista errado. Isso não faz um ponto de vista não correto. Faz de mim uma pessoa que respeita e que entende que deve haver respeito entre praticantes, professores, apoiadores de diferentes linhagens de yoga, porque, em última instância, deveria haver esta percepção de que são linhagens diferentes, portanto, vão ter estruturas diferentes, vão ter técnicas e formas de aplicar técnicas diferentes, vão ter interpretações diferentes, vão ter linguagens diferentes e vão ter características diferentes. Então, é de super importância entender que o respeito pelo aquilo que o colega ensina, desde que estejam, obviamente, aqui adjacentes comportamentos éticos, mesmo quando o instrutor erra, mesmo quando o profissional erra, que trabalhe por limpar o seu karma, por limpar a sua história, para que ela possa ser conduzida com maior ética e maior consideração no comportamento, mas esta diferença entre linhagens, esta diferença entre pontos de vista, ela não é errada. Ela pode não ser o meu ponto de vista, mas é o ponto de vista da outra pessoa, então eu devo respeitar. Não significa que eu preciso seguir para mim, mas eu escuso de trabalhar de forma que quando eu ensino, quando eu coloco o meu ensinamento, quando eu procuro ensinar a forma como o meu coração
é mais chamado, portanto, a linhagem que mais me identifiquei, que mais me identifico, eu não preciso de denegrir, eu não preciso de culpabilizar, de tornar a outra linhagem errada só porque não é o meu ponto de vista. A mim cabe-me ensinar o meu ponto de vista, não de demonstrar porque o outro ponto de vista está errado. Eu só tenho que ensinar o meu ponto de vista, a forma como eu interpreto perante a linhagem em que eu sigo, ou a linhagem que eu escolhi para mim, que me identifico com ela, e cabe-me a mim ensinar isso. Quem vem ter comigo, quem se identificar com aquilo que eu ensino, quem se identificar com a forma como eu ensino, significa que ele se identificará com a linhagem. Então, a probabilidade é que vá seguir, ou que vá, pelo menos, querer ser acompanhado por um professor desta linhagem. Isso não invalida que eu não possa e que não recomende colegas de outras linhagens. Se eu identifico que há uma compatibilidade maior daquele aluno, daquela pessoa que está à minha frente com outra linhagem, eu vou indicar outra linhagem, eu vou indicar outro professor, eu vou indicar outro colega de profissão, eu vou indicar outro amigo. Tá? E para mim, esse respeito ainda é mais importante, visto que eu fiz uma mudança de linhagem, eu fiz uma mudança de curso, o que faz com que, não só pelo respeito por tudo aquilo que eu aprendi na linhagem onde eu vim, tá? O respeito pelos professores, pelos amigos, pelos companheiros, pelo aquilo tudo que eu aprendi ao longo destes anos em que estive nessa linhagem, significa que eu devo um respeito muito grande, porque eu quero respeitar, porque é de minha índole de entender que é um ponto que tem pontos de vista compatíveis, sim, óbvio, eu não passei de uma linhagem 8 para 80. Há coisas que são compatíveis, mas há outras que são um pouquinho já diferentes. Porque eu identifiquei-me com essa mudança. Eu identifiquei que essa mudança para mim seria positiva. Isso não significa que eu deva de respeito à linhagem antiga. Não, nunca. O que também significa que cabe-me a mim ter muito cuidado com a forma como eu ensino hoje em dia, de respeitar aquilo que é da minha linhagem anterior, da linhagem nova que eu aprendo e para a qual eu ainda não tenho iniciação, ok? Mas que estou no processo de preparação para a iniciação, estou a ser seguida, não estou ainda com uma iniciação formal, mas que eu tenho uma consciência muito grande que não só não devo misturar as coisas, como principalmente devo um respeito gigante às duas linhagens. Tá? A linhagem onde eu tive muito das minhas bases e onde eu tenho muito das minhas bases, mas eu devo também uma profunda admiração e devoção à linhagem que eu escolhi e que eu hoje estou, e que eu hoje optei por essa diferença. E para mim choca muito quando eu vejo colegas de profissão, ou eu vejo, ou até escuto indicação, alunos que vêm ter comigo, que tiveram uma indicação acerca de uma determinada professora, de um determinado professor, por causa da linhagem que ele segue, de forma depreciativa. Não, são pontos de vista diferentes, ok? Desde que esteja aqui presente uma ética, um comportamento, uma consciência, também com a linhagem que nós adotamos para nós, ok? Se eu faço uma escolha de uma linhagem e eu tenho comportamentos opostos, também não faz muito sentido, ok? Mas se eu tenho essa consciência, eu também tenho que ter a consciência de que eu não preciso denegrir, eu não preciso de dizer mal de outra linhagem para que a minha linhagem seja preferida pelo aluno, ou seja, preferida pelo público. Não. Quem se identificar com a forma como eu falo, que sim, vai ser diferente da forma como eu falava, tem que ser. E vai ser diferente da forma como outros colegas de outras linhagens falam. Cada linhagem tem a sua forma de falar, cada linhagem tem as suas técnicas específicas. E, embora hajam coisas compatíveis, estamos a falar uma linhagem que está ligada a um ensino de uma filosofia certamente prática e yoga, ok? Vai ter coisas compatíveis, não estamos a falar de fazer cerâmica, tá? Vai ter coisas compatíveis, vai ter técnicas compatíveis, mas vai ter vivências, vai ter formas de abordar essas técnicas diferentes. Não invalida o respeito pelas técnicas serem diferentes, só porque é uma linhagem diferente. Não, o respeito deveria ser sempre mantido.
Isso é algo que para mim ainda hoje me choca, porque ao longo de todos estes anos, e mesmo antes de eu praticar yoga, mesmo antes de eu começar a aprender, mesmo antes de eu ter decidido entrar para uma linhagem tântrica, tá? E me direcionar muito mais para uma linhagem tântrica, filosoficamente tântrica, do que propriamente só e exclusivo o ensino de yoga, deve-se muito também a porque eu, durante muitos anos, mesmo antes de ter este contato, eu já havia estes comportamentos não éticos, estes comportamentos não cuidadosos, em respeitar as diferenças, independentemente se a diferença é incompatível comigo ou não, pode ser incompatível comigo, está tudo certo. Pode ser incompatível com um determinado aluno meu, está tudo certo. Pode ser incompatível com um monitorado meu, está tudo certo. Da mesma maneira, como a forma como eu ensino, ou a forma como a linhagem onde eu estou inserida faz ou atribui as coisas, vai ser incompatível com outras pessoas, e está tudo certo. O respeito pela linhagem dos colegas, o respeito pela prática dos alunos que praticam outra linhagem ou que têm uma afinidade com outra linhagem, deve ser mantida, porque liberdade e respeito devia ser uma coisa básica, ainda para mais nesta área. Tá? É só um apontamento, porque tanto hoje tive assim uma conversa com um ou dois colegas, com um ou dois alunos, e isto chamou muito à mente, porque é algo que eu tenho há anos muito presente, e isso não significa que eu não tenha falhado. Óbvio que eu já falhei, óbvio que eu já tenho ter emitido algum preconceito contra, de certeza absoluta, já o fiz. Mas hoje eu tenho uma consciência, já na altura eu tinha uma consciência que aquilo já me incomodava, e hoje ainda me incomoda muito mais, principalmente porque estou num papel de ter mudado de linhagem, e o respeito pelo aquilo que eu aprendi na linhagem que eu estava e o respeito que eu hoje tenho pela linhagem atual tem que ser muito firme, por uma questão ética, por uma questão de preservar-me a mim e preservar antigos alunos, preservar antigos colegas e preservar uma filosofia que não precisa ser denegrida porque o ponto de vista é diferente. Tá? Era esse apontamento só. Ok, pessoal? É também o meu ponto de vista. Okay? É a minha forma de agir, é a minha forma de identificar. Se falho, como toda a gente, vou falhar, ou sou humana. Somos todos humanos, até deixarmos de ser. Tá bom, pessoal? Tchau.